gente esquece essa parte. E tava eu muito feliz trocando. Aí teve uma vez que eu troquei a fonte e o celular ficou reiniciando, 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 reiniciando. 5 minutos, nada. Meu Deus. 10 minutos, nada. Falei, começou a me bater um desespero. Falei, gente, assim, ó, eu preciso acessar meu celular. Eu preciso acessar meu celular, vocês não estão entendendo. Ai, passou mais um minuto, nada do meu celular reiniciar. Isso já, tipo, era tarde da noite, assim. Eu falei, não, vou deixar aqui o celular, vou desligar, vou fechar a tela dele aqui, colocar de cabeça para baixo, porque daí a luz fica acesa, né? E ele vai acabar a bateria, amanhã eu vou acordar, e meu celular vai estar lindo e maravilhoso com a fonte que eu escolhi, todas as mudanças que eu fiz. Aí, durante a noite, né, chegava só frio, para saber se estava tudo bem com o meu telefone. Acordei de manhã, a primeira coisa, assim, não foi nem bom dia, foi nada, foi meu telefone. Ele vive meu telefone. Aí o Jace me contou que ele teve que resetar tudo, mas que o telefone estava funcionando. Falei, não, beleza, maravilha, tá tudo bem, o importante é o telefone tá funcionando. Aí eu fui pegar o telefone e aí eu fui ver que, nossa, para eu começar, eu tinha que mandar um WhatsApp para a Ju, porque a gente tinha reunião. E aí eu vi que eu não tinha o WhatsApp. Aí eu falei, não, eu vou ligar para a Ju. Aí eu percebi que eu não tinha lista de contato. Aí eu falei, meu Deus, a minha vida tá no meu celular. Boa noite, Eliane. Eu falei, minha vida tá no celular. Aí eu percebi que eu não tinha contato, que eu não tinha WhatsApp, que eu não conseguia ligar para ninguém, que eu tinha perdido todas as informações do banco, que eu não tinha mais aplicativo nenhum. Eu falei, caramba, como a gente pode ser tão refém de um celular? E aonde eu quero chegar com tudo isso? É que tudo isso que eu estou comentando com vocês, na verdade, são os nossos dados. Tudo isso é dados. Então, quando a gente fala, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? O que é dados? Ninguém tem dados. Não, todo mundo tem dados. E mal a gente sabe que sem dados a gente não vive. Porque eu fui perceber como eu tava, tipo, como o celular tinha as minhas características, como eu gostava de gerenciar, o que tinha ali e quais informações tinham. Aí eu baixei, aí eu falei com a Ju, falei, Ju, não sei como é que eu vou entrar na reunião, porque eu tô sem telefone, só tem sem WhatsApp, sem lista, tá fazendo download aqui dos aplicativos, eu não sei quem eu sou, sabe? Eu tô perdida. E aí, assim, eu passei o dia tentando me sintonizar, baixando todos os aplicativos e tudo mais. E conforme eu fui baixando os aplicativos, eu fui entrando ali nos aplicativos. E eu fui ver que os aplicativos, eles estavam simplesmente, tinham acesso à minha vida. O meu aplicativo do Instagram, que sabia da minha localização, que sabia da minha lista de contatos, que tinha acesso a outros aplicativos que eu tinha ali, vamos pôr aplicativos de, sei lá, de pontuação, de posto, enfim, qualquer aplicativo que tu usa. Aí eu falei, meu Deus, eu estou vivendo um Big Brother, porque simplesmente eles estão interligados. Eu entrei num outro aplicativo que também olhava, queria acessar minha câmera. Eu falei, meu Deus, mas por que um aplicativo de pontuação quer acessar minha câmera? Por que eu tenho que dar permissão para isso? Aí eu fui negando as permissões, e eu vi que, aonde estava a minha privacidade? De um lado, eu não sabia quem eu era, porque todas as informações, todos os meus dados estavam ali no celular, e do outro lado, eu estava assim, meu Deus, ao mesmo tempo que o celular sabe tudo e eu não sou nada, eu falei, aonde está a minha privacidade? Porque simplesmente o celular tem acesso a todas as minhas informações. Então a gente fica se perguntando, mas por que o Instagram, por exemplo, quer ter acesso à minha rede de contatos? Porque talvez ele quer ter acesso à minha lista as minhas fotos que estão no rolo da minha câmera. Por quê? Porque ele identifica as pessoas que tem ali, que ele conecta com a minha rede de amigos, que quando eu tô numa rede social, ele me sugere amigos. Ou vocês nunca pararam para analisar que quando vocês estão, talvez, no Facebook, vem ali sugestões de amizade e, coincidentemente, são os contatos que você tem. Porque, normalmente, se as pessoas colocam ali o nome completo, né, no contato, tipo Juliana Severo, e eu não sou amiga dela no Facebook, por exemplo, coincidentemente ela aparece para mim como uma sugestão de amiga. Por quê? Porque o Facebook tem acesso aos meus contatos e ele sugere amizades em cima disso. E assim a nossa privacidade, as nossas informações, os nossos dados estão sendo distribuídos e a gente não está nem sabendo onde. Por exemplo, o meu celular é de fabricação chinesa. Então, a China está recebendo meus dados. Eu não sei que dados a China tem acesso a mim,
Mas a questão toda é que ela tem uma geolocalização. Se você perdeu o celular hoje, é só você ir ali ativar a geolocalização. Isso aconteceu comigo, inclusive, né? Porque eu sou campeã em perder coisa, né? Eu esqueci meu celular na sala, como é que eu localizei ele? Fui ali no meu e-mail e comecei a rastrear meu telefone. E eu sabia exatamente aonde ele estava e o caminho que ele percorreu, entendeu? Eu falei, isso é bom, mas ao mesmo tempo foi, em que momento que eu permiti tanto acesso, tanta liberdade dentro da minha vida? Ou seja, dados. Então, dados estão na nossa vida o tempo todo, principalmente nesse mundo digital que a gente está vivendo. Então, por isso que a LGPD é uma nova visão, porque a gente já lida com dados o tempo todo. O que a gente não tinha parado para analisar é quão parte do dia a dia esses dados fazem e quão refém, de certa maneira, a gente está disso. Porque, de um lado, eu tenho, ou eu escolho a minha privacidade, ou, quando acontecer alguma coisa, eu não tenho ouvido, porque eu não dei informação nenhuma. Exatamente. E aí, eu começo, então, a tratar um pouquinho, adentrar um pouquinho mais na lei a partir desse panorama, né? Isso que eu estou falando de eu, pessoa física. A gente nem partiu aqui para as empresas, né? A quantidade de dados que as empresas têm. Tanto que, vamos analisar, quais são os maiores players do mercado hoje? Quais são as maiores empresas que mexem com dados? Quem é o Google? Quem é a Apple? Quem é a Amazon? Caraca, são empresas que literalmente só trabalham com dados, que mais ganham dinheiro, redes sociais. Redes sociais, que é? Vem me dizer que você nunca clicou ali na lupinha, né, do Instagram, e aí, coincidentemente, começou a vir coisas, né? Coisas que você gosta, ou seja, o algoritmo, com base na sua câmera, com base nos seus dados, com base nos aplicativos que você baixa, começa a dizer os seus gostos, as suas preferências, o que você olha com mais frequência. E aí, daqui a pouco, a gente não sabe mais o que a gente está escolhendo ou o que está vindo até a gente. Por quê? Porque a gente está dando tanta informação, que a gente não sabe mais até onde vai o nosso livre-arbítrio. E aí que entra a LGPD. Ao mesmo tempo que não tem problema a gente viver nesse mundo, tem inúmeras vantagens, mas a gente tem o direito de saber o que estão fazendo com as nossas informações, para onde elas estão indo. Quando eu crio um cadastro, né? O que eles fazem com esses meus dados? Para onde eles enviam? Quando eu entro no meu celular, sabe? Qualquer navegação que eu faço no meu celular, eles estão olhando. A Carol comentou aqui, tem um novo documentário bem interessante sobre redes sociais. Na Netflix tem um monte de coisa legal. Tem esse das redes sociais, tem a era dos dados, que é interessantíssimo, porque é exatamente isso. Ao mesmo tempo que os dados estão entrando, a gente vive no meio que num Big Brother, sem saber, né? Mas ao mesmo tempo, sei lá, com dados você consegue verificar, por exemplo, o que acontece, né, por causa da extinção de um animal, uma catástrofe natural que pode acontecer por causa disso. Então, assim, até a natureza tem dados, né? Se a gente começar a analisar e fazer um estudo em cima disso. E deixa eu ver o que a Suzane colocou. Isso vai além do que colocamos na internet. Já percebi o que eu falou. Nossa, com certeza. E aí entra essa questão que você comentou, Suzane. Tem um documentário chamado Privacidade Hackeada, na Netflix também, que foi envolvendo o escândalo da Cambridge Analytica, que supostamente influenciou para o atual presidente dos Estados Unidos ser eleito. Assim, não tem como confirmar. Por quê? Porque uma vez que a tua informação está na internet, uma vez que você lança as informações, que você distribui, você não sabe o efeito, você não consegue mensurar. Por isso que uma vez que alguém acessou a informação da sua empresa e vazou, é impossível rastrear. Você consegue contornar o dano, mas assim, você não consegue restabelecer como se fosse a situação anterior ao dano, você só consegue remediar. E aí que entra, nesse cenário todo, que entra a LGPD. Nós somos o produto. É muito assustador. Exato. E aí eu chamo atenção, tanto que eu, no decorrer da palestra, se vocês me permitem, vou começar a compartilhar meus slides, senão vou ficar eternamente aqui conversando, não vou falar o que eu tenho que falar. Enfim, mas vamos lá. Vocês estão conseguindo ver o slide aqui? Sim, alguém me dá um... Ah, tá, deixa eu abrir o bate-papo, né? Hoje sou eu aqui brigando com o bate-papo, com o Zoom. Sim, tá. Então, vamos lá.
É aí que entra, aí que eu estava comentando, né? Aí que entra o protagonismo das empresas. Porque tão importante quanto as empresas adaptarem a LGPD é para tudo isso, porque, na verdade, assim, a gente é consumidor também, né? A gente é consumidor e as empresas são responsáveis porque elas são as que mais possuem dados nossos. Então, se elas não se adaptarem à LGPD, sabe, a gente fica refém desse mundo. Então, assim, não é, não tem mais como tratar dados ou trabalhar com dados. Não, isso vai continuar. Cada vez mais, o mundo está caminhando para o digital e automaticamente a gente está indo para ter mais dados. A questão é, nós precisamos ser informados. A empresa precisa nos informar. A empresa precisa dizer, eu tenho que ter o direito de escolha, eu tenho que ter a liberdade de expressão, a liberdade da livre concorrência, a liberdade para decidir o que eu quero consumir, o que eu não quero. Mas isso só vai ser a partir do momento que a gente tem informação. Por isso que a LGPD, a gente fala que, inclusive, significa a gente conseguir viver em países democráticos. A gente está indo muito longe. Eu comentei, a LGPD é a ponta do iceberg. O que tá escondido? Está escondido tudo isso. Está escondido direito de privacidade, direito de liberdade, de livre concorrência, sabe? Então, direito de a gente tem um monte de direitos que estão embaixo, que a gente não consegue ver, sabe? Mas que a LGPD é extremamente necessária. Então, dando toda essa introdução, o que a gente vai conversar hoje? Tem apps que não finalizam o cadastro, não aceitar tudo. Sim, e esses aplicativos vão ter que mudar. Vão ter que mudar. A Ju estava comentando exatamente isso, que ela baixou um aplicativo para acessar a fatura do cartão. Pensa só, acessar a fatura do cartão de crédito. Ju, estou te abrindo aqui. E aí, ela não conseguia concluir ali o passado de fase, né? Sem dar acesso à geolocalização e à câmera. Por que eu quero saber quanto eu quero pagar minha fatura de cartão? Por que eu tenho que dar as imagens que estão no meu celular? Por quê? Porque tem governos que estão desenvolvendo aplicativos de reconhecimento facial, vendendo para países subdesenvolvidos, ou seja, as pessoas vivem numa miséria, mas tem câmeras em tudo que é lado para aperfeiçoar, para depois usar isso. E como vai ser usado? Não sei. Não sei, porque se não tem leis de privacidade, não tem leis como a LGPD para regular isso, a gente vai começar a caminhar para um caminho meio obscuro, podemos dizer assim. O que nós vamos falar sobre hoje? Hoje, então, deixa eu só mudar o chat aqui. Introdução, que é tudo isso que eu acabei de falar, né? Qual o impacto da LGPD nas empresas? Primeiro impacto, atendimento dos usuários. Segundo impacto, marketing. Terceiro impacto, departamento pessoal. Quarto impacto, do sigilo e das boas práticas dentro da própria empresa. E, por fim, a conclusão. Então, tudo isso que a gente conversou, qual é o tema principal? Dados, mas não são os dados que a gente quer proteger. É a nossa privacidade, a nossa liberdade. E, para as empresas, a livre concorrência. Porque se existir monopólio, porque imagine empresas, né, que têm muito dinheiro, que começam a fazer o monopólio do uso dos dados, a gente não tem mais como outras empresas conseguir trabalhar. Justamente, tanto que o monopólio é uma prática proibida, né, ilegal, porque a gente não está falando só de monopólio, né, de um produto, hoje a gente está falando de monopólio de dados. Olha só que louco, né? Então, como a Jennifer comentou, a capa, né, de um dos jornais de maior circulação dados são o novo petróleo. Por quê? Por tudo isso que eu já comentei. Acho que dá para ter uma noção e vocês também conseguem, a partir disso que a gente está falando aqui, ter uma noção de onde a gente está caminhando. Onde estão os dados, né? A gente tem 4,1 milhões de vídeos assistidos no YouTube por dia. Por dia. 2 bilhões de usuários no Facebook. Não tem os dados do Instagram, mas não sei se não são maiores, não sei. 3,6 bilhões de busca diária no Google. Caraca, cada vez que a gente assiste um vídeo, a gente produz dado. Cada vez que a gente entra no Facebook, dá um like, compartilha, vê um stories, a gente está dando dado. Isso é dado, isso são dados, isso são dados, isso são dados que vão ser usados a favor ou contra a gente, dependendo. 200 bilhões de reais o Brasil perderia até 2021 sem uma lei de privacidade. Então, muitos me perguntam, só o Brasil, né, cara? A LGPD só existe no Brasil. Não. O Brasil, ele, na verdade, pelo contrário, se ele não adotasse uma lei geral de proteção de dados,
a gente estaria falando de perder muito dinheiro. Por quê? Porque países, principalmente da União Europeia, que é a GDPR lá, né, está atuando desde 2018. E eles não estão mais fazendo transação com países em que não tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque ameaça a democracia. E quem quer fazer negócios com países que têm uma possível democracia instável? Ninguém. Não atrai investidores? Como é que eu vou investir num país que daqui a um ano pode ter um golpe de Estado? Quem vai assumir? O que está por trás? Eu não tenho transparência, eu não tenho segurança, então eu não tenho investimento. Então, a LGPD é obrigatória para expansão, para crescimento, inclusive a nível internacional. 281 bilhões de e-mails enviados em 2018, tá? Essa é data de 2018. E 1 trilhão de dólares é o valor da Amazon e da Apple no mercado. O PIB brasileiro é menor que o valor da Apple no mercado, senhoras e senhores. Então, dá para ter uma proporção de que a gente está falando, né? Acho que é mais que petróleo, né? A gente já consegue medir a partir de um outro, achar uma nova métrica aqui, porque petróleo eu acho que está barato, né? E aqui a última informação é 2,5 quintilhões. Assim, eu não consigo nem imaginar a quantidade zero, que é isso, né? Mas são os dados gerados pela humanidade. Porque aqui nem eu comentei. Pensa, quantas pesquisas no Google você faz por dia? Quantas vezes você entra numa rede social? Quantas horas você fica numa rede social? Quantos aplicativos você tem no seu celular? Quanto você está consumindo? Né? Então, assim, são números gigantescos. Deixa eu ver o que a galera está comentando assim no chat. É assustador que pode fazer cuidar, uma responsabilidade muito grande para todos nós que acabamos utilizando em todos os nossos clientes, com certeza, com certeza. Aliás, fiquem tranquilos, quem se inscreveu aqui na semana de negócio vai receber um e-mailzinho depois. E claro, aí os ataques cibernéticos automaticamente aumentam, né? Bom, então, quais são os... deixa eu diminuir aqui o meu visorzinho aqui. Quais direitos busca assegurar? Já comentei bastante, adiantei bastante o assunto, né? É isso tudo que eu comentei. A gente está falando de liberdade de expressão, a gente está falando de N direitos, inúmeros direitos, que a uma primeira vista a gente não consegue nem mensurar. A Jennifer é Cybermap. Os ataques. Ah, que acompanha em tempo real. Ah, tá, para te entrar ali e ver quantos ataques estão acontecendo. É isso, Jennifer? Ah, olha só que interessante. Porque é uma nova visão, justamente por isso, porque dados todas as empresas já possuem. A questão é que ninguém analisava com o olhar que a LGPD trouxe esses dados. Então, antes, assim, que empresa que não pede o nome e o e-mail, né, para receber uma promoção, para fazer um cadastro, para receber as atualizações? Quem não preenche um nome, um telefone, talvez para receber um e-book? Enfim, sabe? As empresas estão lidando com dados o tempo todo. Uma vez que ele pega o nome, o CPF, o e-mail, o endereço, uma foto, tudo isso são dados pessoais. Tudo que te identifica ou é identificável é dado pessoal. Então, é a tua biometria, que é considerada dado sensível, né? Então, os nossos dados estão... As empresas estão manipulando os dados o tempo todo. E aqui a gente não entra só quando a gente está falando de campanha de marketing, mas os próprios funcionários, né? Os funcionários das empresas concedem dados para fazer a admissão, então tem ali arquivado as informações dos funcionários. Dados. Por isso que os setores que eu mais comentei que vão ser impactados é justamente RH, marketing e depois a questão interna da empresa. Vocês estão conseguindo me ver também, né? Só porque eu fechei tudo aqui. Então, vamos para novos números também, né? Qual o custo médio de vazamento de dados de uma empresa? 3,85 milhões de dólares para contornar. Tipo, quanto custa uma empresa perder dados? Milhões. Né? Milhões. Imagina quanto com aquele escândalo da Google, da Cambridge Analytics. O que aconteceu, né? É uma empresa, a Cambridge era uma empresa que estava usando as informações do Facebook em cima de um perfil que depois vocês podem pesquisar
Pode colocar mais um pouquinho de dados de vocês na internet, pesquisar sobre esse escândalo. Tem um documentário da BBC que explica, porque o Facebook desenvolveu um teste de 5 personalidades, acho que alguma coisa assim. E esse teste ele é tão preciso, que ele conhece mais a gente do que a gente mesmo, mais do que a nossa família, mais do que os nossos amigos, maridos, esposas, e tão preciso que é o algoritmo. E aí, essa Google, né, contratada, até então, né, tudo suposições, né, a gente está só partindo de suposições aqui, contratada, então, para fazer a campanha eleitoral, fez o teste, pegou as informações do Facebook, né, que fez esse teste de personalidade e começou a identificar quais eram as pessoas que estavam em dúvida para quem elas iam votar ou não. E dependendo da característica delas, essa pessoa tem uma mente mais aberta. Então, talvez eu vou colocar propagandas de uso de arma, sabe? Alguma coisa assim que influenciassem na votação daquelas pessoas que estavam em dúvida, né? E aí qual foi a culpa do Facebook nisso? Que ele não... a Suzana tá falando também, rolou bastante fake news, exato. Outra máquina, assim, né? São essas fake news, meu Deus. E aí o Facebook foi responsabilizado porque ele não bloqueou isso. Ele sabia que estava usando, né? Em um determinado momento ele soube desse uso, mas não bloqueou as campanhas, porque as campanhas eram feitas dentro da rede social. Então ele perdeu, assim, quando estourou o escândalo, assim, o valor de mercado, assim, a bolsa o valor de mercado do Facebook caiu horrores. Ele teve que pagar uma multa de mais de 2 bilhões de dólares, e fora os impactos na empresa. Só que é aquilo que eu comentei. Até que ponto, né, as pessoas estão preocupadas, têm a consciência de que é tão profundo assim que o Facebook entra na privacidade para daí deixar de usar a rede ou não, né? Então são todas coisas assim que a gente vai analisar, tem que começar, digamos assim, vai trazer essa nova consciência, né? Do que a gente de pesar, eu quero ter uma rede social que tem tanta informação sobre mim, eu até posso ter, mas então eu vou ali nas configurações e vou talvez medir. Por exemplo, hoje o Instagram não acessa mais a minha geolocalização. Eu não consigo entrar no Instagram sem ele pedir a geolocalização. Mas eu não dou. Por quê? Porque o que ele quer saber? Onde eu frequento? Para começar a trazer informações, restaurantes, não sei o quê. E aí ele vai me bombardear de coisas que eu nem sei, mas enfim. Então, é tudo isso. E aí, quanto custa para a empresa? 3,84 bilhões. Custo médio, em caso de vazamento, contendo 1 milhão de registros, ou seja, aqui a gente está falando um número bem alto, né? Mas são 40 milhões de dólares. A gente está falando de números altos, mas tanto de dados quanto de custos, né? E aqui eu chamo a atenção, ó, tempo médio para identificar um vazamento, 197 dias. Ou seja, tu consegue nesses 197 dias ter mais, sei lá, 197 no mínimo novos vazamentos, né? Porque tu não consegue. Se você não tem um nível de controle, um nível de gerenciamento da sua empresa, de onde estão os dados, com quem você compartilha, treinamento, conscientização dos funcionários sobre a importância de segurança da informação, sobre a lei, você não sabe. E às vezes a gente pode falar de vazamento intencional e não intencional, que é aquele funcionário, vamos supor, que conecta um pendrivezinho e tem um vírus que pode não danificar a tua máquina, mas ele pode pegar todas as informações possíveis e vazar. Aí como é que você vai chegar naquele funcionário, talvez, que colocou um pendrive? Né? É muito difícil. Imagina 1000 funcionários. Ou até mesmo menos, né? Enfim. Então, por isso que a lei serve à prosperidade das empresas. Por quê? Porque no último tópico, no último impacto, a gente vai entender que governança, né, é importante para as empresas justamente por causa disso. E eu vou trazer um caso prático, inclusive. Valor economizado em empresa que contém vazamento de dados, contém vazamento em até 30 dias, 1 milhão de dólares. Ou seja, a gente está falando de informação, a gente está falando de um mercado que movimenta muito. Aí eu coloquei aqui, né? Valor das informações vazadas ou acessadas indevidamente. Inestimável. Inestimável. Imagina a gente, advogado, trabalho intelectual, né? Desenvolve uma tese, às vezes, ou tem informações extremamente íntimas de um cliente. Caraca, né? Não consegue reverter. Como é que tu explica para o cliente? Sabe as fotos que você me mandou, né? Para, sei lá, às vezes a gente está falando, imagina processos crime, né? São informações. Imagina, tá na internet, como é que tu explica isso para o cliente? Né? Não explica. Então, assim, aí a gente
Segue aqui, qual o impacto, né? Registro de funcionários, captura de leads, né? Que a gente entra na captura de leads, e responsabilidade perante órgãos e PROCONs administrativos. Porque é importante a gente frisar que, assim, vai ser criada uma, quer dizer, Autoridade Nacional Supervisora, né? Mas, assim, ela não vai conseguir supervisionar todas as empresas. A gente sabe disso, vai ser tipo uma Anatel, né? Que cuida da parte de telefonia. Ela não consegue abraçar tudo, né? Porém, o maior problema das empresas, muitas vezes, não é a Anatel, é o judiciário, pelas altas condenações de indenização de dano moral e dano material. São os PROCONs, né, que abrem um processo administrativo e o PROCON vai lá, identifica que houve uma violação do direito e aplica multas. Então, é porque a gente está falando, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de direito do consumidor, ou seja, a empresa é responsável por comprovar que ela tomou os devidos cuidados na proteção de dados daqueles clientes. E a gente vai entender depois a criação de novos direitos, digamos assim. Então, o primeiro impacto é justamente no atendimento das solicitações. Por quê? Porque os consumidores vão poder ter acesso, né? Vão poder solicitar informações sobre os dados que aquela empresa está armazenando, né? Então, um dos direitos é o direito de acesso mesmo. Eu quero saber na empresa Y quais dados ela coletou quais meus dados estão armazenados naquela empresa. E aquela empresa vai ter um prazo de resposta, não me engano, é 15 dias, para responder. Aí eu posso solicitar retificação dos meus dados. Porque o que acontece? Hoje a gente faz um cadastro, né? E aí muitas vezes a gente muda de endereço, vamos supor assim, e é do nosso interesse que a gente consiga atualizar o nosso cadastro, sei lá, por exemplo, para receber alguma fatura, apesar que hoje é tudo eletrônico, né? Tô indo aqui meio velha aqui. Mas, enfim, mas talvez receber informações que você queira. Então, como é que você faz a retificação? Ou então, meu e-mail, quero mudar o meu e-mail, perdi a senha daquele e-mail e tudo mais. Então, a empresa vai ter que disponibilizar um canal ou criar um canal, ou enfim, alguma maneira ela vai ter que fazer isso para que estejam atendidos esses novos direitos dos usuários. Então, a gente está falando de direito de retificação, direito de acesso, que eu comentei antes, direito de ser esquecido. Esse é super polêmico, é possível ser esquecido, né? Como é que a empresa comprova que foi esquecido e tudo mais? Ou seja, eu não quero, me deleta do seu banco de dados, eu não quero mais saber. Eu quero saber, agora eu não quero mais receber determinada campanha. Ah, antes eu cadastrei, eu queria receber e-mail marketing, agora eu não quero mais receber, mas eu quero que aquela empresa continue com meus dados, porque eu acho importante. Então, a empresa tem que disponibilizar também esse canal. Ou seja, por isso que o primeiro impacto é na solicitação dos titulares. Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando com vocês, né, empreendedores, que a gente está olhando o lado da empresa, tem o outro lado que vai estar olhando o lado dos consumidores, né? E a gente sabe que, de certa maneira, no Brasil a gente tem o que a gente chama da indústria do dano moral, que é tipo ter determinadas condutas para conseguir no judiciário ganhar um dano moral. Acaba não se buscando o judiciário por causa do direito, por causa da justiça e talvez por causa de uma maneira de conseguir, quero ganhar talvez um valor, né? Então a gente sabe que a empresa não sabe por onde começar a implementação da LGPD. Bom, vamos pensar em criar uma maneira. E pode ser automatizado ou não esse atendimento. Pode ser assim, que nem, por exemplo, no site do escritório, né? Tem assim, qualquer dúvidas com relação aos seus, né, a informações de dados pessoais, entre em contato tá ali o e-mail, né? Pode ser algo simples ou pode ser algo automatizado, mas enfim, o importante é que se crie um padrão. E aqui entra o que eu comentei anteriormente. Sou o DPO. DPO, o que é? É o encarregado de dados. Por quê? Porque a lei fala que todas as empresas irão precisar nomear um DPO, que vai ser esse canal, essa voz, digamos assim, esse representante que vai falar com os titulares, que vai falar com a autoridade supervisora, que vai falar com os PROCONs, que vai se reportar à gerência da empresa, né? Quando a gente fala, ou seja, vai ser a pessoa com quem falou de dado pessoal, é aquela pessoa ali na empresa que é responsável, que sabe de tudo e que vai ter que, inclusive, representar a empresa perante terceiros, né? Ele vai ser esse responsável. E ele pode ser tanto interno, né? A empresa pode treinar um dos seus funcionários
E também como pode ser um DPO as a service, que a gente chama, ou seja, um prestador de serviço. Aí vai dependendo do interesse da empresa. A princípio, na lei, está escrito, todas as empresas devem ter. A gente vai ver na prática como vai acontecer. Será que o MEI precisa? Uma empresa de pequeno, né, uma microempresa, será que também precisa desse DPO? Não vai onerar muito? Como é que vai funcionar tudo isso? Mas a questão é que é uma nova profissão. O ponto é esse, né? Até então a gente não tinha esse encarregado de dados, ele surgiu porque o Brasil copiou bastante a lei da GDPR, né? Da União Europeia. E aí, então, é para atender às solicitações. Porque imagina assim, ó, uma solicitação é fácil, né? Agora, imagina 10 clientes entrando em contato, 15 clientes entrando em contato. Não tem? Tu vai ter que determinar que uma pessoa fique responsável, senão a empresa vai parar para responder as solicitações dos usuários. E daí uma empresa parada, uma empresa que não está vendendo, uma empresa não vai funcionar, né? Então, por isso que essa parte do atendimento é importante. Gente, eu tô falando muito, que horas já são? Não, beleza, vamos lá. Segundo impacto, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar algo, tá? Podem ir falando, tá bom? Tô falando muito rápido também? Tá tranquilo? Silêncio e anuência, né? Sim, tá. Bom, segundo impacto, então, é na atuação do marketing. Qual foi principal, o terrorismo, né? Com a LGPD é impossível fazer campanha de marketing. Não, as empresas não vão mais conseguir trabalhar com marketing, vai ser impossível trabalhar com marketing. Meu Deus, as empresas vão fechar, porque sem marketing a empresa não é nada, a gente precisa de ações de marketing. Enfim, foi todo um burburinho, assim, para a gente usar o termo, né? Um terrorismo mesmo. Não foi um burburinho, foi terrorismo. Que isso não seria mais possível. Só que aí vem a boa notícia. A boa notícia é a LGPD não quer deixar a empresa atrapalhar os processos da empresa. A LGPD não quer impossibilitar o seu negócio de crescer. Pelo contrário, ela quer que a empresa cresça respeitando os direitos, né? Tanto dos usuários quanto dos seus funcionários. Então, assim, as ações de marketing vão continuar sendo feitas. Agora, ações de marketing não legais, né? Aquelas assim que você não aguenta, você abre sua caixa de e-mail, de 10 e-mail, 8 é spam. Tu passa, se o teu dia de 8 horas de trabalho, 1 hora do teu dia tu passa bloqueando spam. É uma desgraça, né? Vamos falar sério. Aí, então é isso que a LGPD quer realmente. Essa parte a gente vai exterminar. Não vai ser possível. Compra de e-mail, assim também. Não vai mais existir. Ou seja, um mercado bem comum. Essa parte, realmente, a LGPD vai extinguir. E eu acho justa. Vamos falar. Porque, assim, comprar lista de e-mails, assim, eu não sei até que ponto, não faço marketing, não trabalho com marketing, mas assim, já ouvi várias pessoas que trabalham falando que é a maior furada, né? Porque você não consegue converter, você paga um dinheiro, porque assim, eu não bloqueio todos. Eu quero gerar conexão, eu quero relacionamento. Eu não quero aquela pessoa que me mande, sabe, informações, sabendo nem de onde veio, como assim, sabe? De onde você é? Como você obteve minhas informações? Né? Então, essa prática de e-mails com certeza vai é ilegal, né? Mas o que as empresas que fazem campanhas de marketing de maneira, digamos assim, correta, dentro da lei, vão continuar atuando da mesma maneira. Elas só vão precisar se atentar a alguns pontos importantes. O primeiro é o consentimento do lead. O que é o consentimento? Ei, você quer fazer parte dessa campanha? Bom, então dá um duplo check-in. A gente orienta a fazer um duplo check-in, né, nas páginas, quando uma de consentimento específico e a outra explicando, né, por que aqueles dados estão sendo coletados. É só para baixar e-book? Ou você quer ficar com os meus dados armazenados para me mandar e-mail marketing, me mandar atualização, eu ter aqui nos meus cadastros, para eu ter noção, acessar o teu celular e ter noção de todo o seu avatar digital, onde você anda, o que você come, com quem você conversa, né? Então, tudo isso as empresas vão precisar adaptar.
E aqui a gente está falando tanto de o setor da empresa mesmo, interno, ou se a empresa contrata um terceirizado, que aí a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte também, mas não importa, tá? Então, o que a LGPD vai ter que, tipo, as campanhas de marketing com a LGPD em vigor vai ter que ter essa parte do consentimento. A lei traz o que a gente chama de 10 bases legais. O que são bases legais? Que justificam a empresa ter aqueles dados, ter aquelas informações. Quando a empresa não tem uma das bases legais, ela vai ter que ter o consentimento. Então, outro terrorismo que foi espalhado foi, não, é só pegar o consentimento, consentimento, consentimento. Consentimento, ele é importante, mas o consentimento pode ser revogado, que é um dos direitos do titular. Então, a base legal do consentimento, ela é frágil por isso, porque a qualquer momento, aquele lead seu pode solicitar que não tenha revogar esse consentimento. Então, a gente tem base legal, por exemplo, de exercício da profissão. A gente, como advogado, precisa de informações tanto pessoais quanto sensíveis, muitas vezes, né? Sensíveis, o que a gente fala de informações sensíveis? Etnia, crença, partido político, biometria, ou seja, são aquelas informações bem íntimas. A gente não sai por aí falando, né? Não é nosso nome, não é que a gente fala por aí, mas eu quero dizer assim, estão mais relacionados à nossa intimidade, que são poucas pessoas que têm acesso. Por isso que a LGPD também é bem importante para a questão das clínicas e dos hospitais, porque esses sim só tratam dados sensíveis. E aí a lei traz uma proteção maior. A exigência da lei é maior. O peso da lei para quem trata dados sensíveis é maior. É justo, porque está com informações mais delicadas daquele cliente, daquele usuário, daquele cliente, enfim, daquele titular de dados. Quando a empresa fala titular, ela está falando da gente, né? Pessoa que tem o dado, que está ali passando. Então, o consentimento, outro impacto quando a gente está falando do marketing, é que eles vão respeitar. Travou, gente? Travou? Voltou? Não? Eles vão ter que respeitar a proporcionalidade, né? E o tempo daquela campanha, por exemplo. Então, assim, eu quero baixar um e-book, por exemplo, né? Bom, eu vou pegar o nome e o e-mail. Sim, porque eu só preciso do nome do e-mail, né? Não, eu quero o nome, o e-mail, CPF e tudo mais. Bom, então a empresa vai ter que justificar, porque para baixar o e-book, o nome e o e-mail para mim é suficiente. O nome, porque, né, para a pessoa direcionar o e-mail para eu receber o e-book. Agora, o meu CPF, por que você quer? Opa, vai ter que dar uma explicação, tá? Então, isso é a proporcionalidade, é a finalidade. Vai ficar... Não, você baixa o e-book e em seguida a gente vai deletar os seus dados. Não, tudo bem. Não, você baixa o e-book e a gente vai ficar armazenando os seus dados por 5 anos. Aí eu escolho se eu quero baixar ou não. Novamente, lembra que eu comentei ali no início? Os dados em si, eles não são bons ou ruins, né? Agora, a informação, ela deve ser entregue ou não. Eu tenho que ter a liberdade de escolher o que eu quero, aonde eu vou, o protagonismo aqui, né? De eu conseguir ter a liberdade de escolha. Então, não tem problema. Vamos supor, estou pegando o Instagram bastante, porque é uma rede social bem conhecida, mas se o Instagram quer ter acesso a toda a minha vida e eu tô ok com isso, tudo bem, desde que ele me informe. Sabe, que eu consiga mensurar tudo isso. Então, a tarefa de casa para vocês é depois vocês olham os aplicativos, vão na configuração do seu celular e olham todos os aplicativos que vocês têm, o que eles acessam. Aí vocês vão se assustar, tá? Mas enfim, então aí eu comentei também, né? Não importa se a empresa tem um setor de marketing ou se terceiriza. Por quê? Porque a gente tem os personagens da LGPD. Quem são os personagens? Controlador e o operador. Então, tanto um quanto o outro é responsável. Eu tenho os dados e repasso para a empresa, tá? Então, eu sou operador, a empresa é o controlador. As duas respondem. As duas, dependendo do caso concreto, claro, tem que provar, né? Enfim, mas assim, então, porque a LGPD também vai ser um efeito dominó, porque se eu estou fazendo adequação à LGPD, estou investindo nisso, né? Estou investindo na segurança dos clientes, estou investindo na segurança dos meus funcionários, estou investindo no crescimento da minha empresa, porque imagine a fazer a solicitação de atendimento dos clientes sem ter uma empresa organizada. Impossível em governança. Imagine conseguir fazer uma campanha de marketing sem que as informações daquela campanha que a empresa investiu, às vezes milhões, não estão protegidas.
Governança. A LGPD é para fora, é para dentro, né? Justamente por esse motivo. Então, o controlador, então assim, terceirizou, repassou dados. Eu sou uma clínica e repassei os dados para o laboratório. O laboratório é tão responsável quanto. Eu só vou contratar laboratório que me comprove que está de acordo com a lei, porque como é que eu vou estar repassando informações extremamente sensíveis, né? Que eu comentei, são dados sensíveis, para um terceiro que eu não sei como gerencia esses dados, como armazena, quais cuidados ele tem, quem tem acesso. E a gente está falando, às vezes, aqui de coisas mínimas. Política de acesso de computador, quem pode acessar as informações, todo mundo que entra no computador acessa tudo, senha de e-mail. Mas calma, eu vou chegar lá. Tá? Então, só para colocar essa informação. Então, não importa se a sua empresa realiza ou não, se terceiriza. Tem que se adequar também. Tanto a sua quanto a empresa que você terceiriza. Terceiro impacto, departamento pessoal, recursos humanos. Por quê? Porque o segundo local, às vezes a empresa não faz campanha de marketing, por exemplo, é só uma empresa que trabalha mais a nível interno, assim, talvez com importação, por exemplo, exportação. Não é só de carga, por exemplo, né? Enfim, não tem por que ter marketing muitas vezes, mas tem um número de funcionários altíssimo. E esses funcionários têm dados. E os dados não são muitas vezes só dos funcionários, são da família. Por quê? Porque dá plano de saúde, ou cobre, às vezes, auxilia em escola, né? Plano de escola também. Enfim, vai ter informações ali, não somente do funcionário, mas da empresa, e muitas vezes informações sensíveis. Por quê? Porque o funcionário, vamos supor, vai fazer exames, né? E vai ter aquelas informações ali, o funcionário vai colocar ali, vai preencher o formulário, qual a sua etnia, né? Então, assim, são informações extremamente sensíveis que vai impactar diretamente. Aqui, a ideia da responsabilidade do controlador e o processador é a mesma coisa. Eu tenho um RH, mas assim, eu compartilho as informações com a contabilidade. Praticamente todas as empresas têm uma contabilidade. Bom, eu vou contratar com quem? Com contabilidade que está de acordo com a LGPD ou com uma contabilidade que não está se preocupando com isso? Obviamente, né? Se eu estou me precavendo, eu quero fazer relações com quem tem o mesmo propósito do que eu. A gente viu na primeira palestra, né? Então, eu vou fazer negócios com pessoas que, né, com empresas que estão compatíveis com o que eu acredito, com o que eu busco, com o que eu quero zelar. Então, se eu me preocupo com isso, eu não vou disponibilizar para terceiros que não se preocupam, não está de acordo com o meu propósito. Aí eu pergunto para vocês, tudo isso que eu já comentei, a lei trouxe dificuldades ou consciência? O que vocês acham? Converse comigo aqui no chat. Converse comigo no chat que eu já estou sem voz aqui. Pode responder. Consciência, quem mais? O que vocês acham? Não vou dizer que não trouxe dificuldade, né? Porque tudo que é novo traz dificuldade. Mas depois de implementado esse processo, não é mais interessante, talvez, a parte da consciência, né? Muita consciência à espera, Suzana. Com certeza, né? Tem pontos positivos, sim. Consciência. Tudo que é novo, né, gente, é difícil, né? A gente está aqui fazendo nossa primeira semana de negócio. Vocês viram que no primeiro dia era nós gritando, né? Essas coisas acontecem, tá? Então, tudo que é novo gera desconforto, mas assim, depois que a gente passa, a gente fala, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Caraca, como eu aprendi depois disso. Nossa, eu visualizei a importância disso, né? O Jazz colocou consciência e, de certa forma, confiança nas empresas também. Sim, a Suzane colocou, não me preocupo com terceiros. A Lidiane, nenhuma dificuldade, trouxe direitos. Exato. O ser humano, a Jennifer comentou, o ser humano, em maioria, tem dificuldade de aceitar o novo. É verdade, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o que os empreendedores são? Inovadores. Então, se os empreendedores são inovadores, a gente precisa se adaptar, né? Então, tudo, a gente vai estar sempre lidando com o novo. Empreender é lidar com o novo o tempo todo, né? A gente viu aqui durante as palestras, a Ju comentou bastante na primeira também, né? Da jornada do herói. Você foi picado ali pelo bichinho do empreendedorismo, se prepara que, assim, zona de conforto é algo que você não mais vai viver.
Por isso existem esses seres empreendedores para sair da caixinha, com certeza. O quarto impacto, então, que eu comentei, que é interno, né? Que é no sentido de proteção dos segredos da empresa. Ah, pode parecer uma coisa boa. Ah, segredo da empresa, Patrícia, que é antiquada. Mas não é, não é. As empresas têm segredos, principalmente quando a gente está falando de, seja produtos. Qual é o segredo da Coca-Cola? Quanto vale o segredo da Coca-Cola, senhoras e senhores? Quanto, né? Então, assim, as empresas têm segredos. É uma fórmula que ela criou. Quanto vale o segredo da tortinha aqui da Z Natural? Quanto? Hã? Não tem, né? Top secret. O segredo aqui da tortinha da Z. Então, assim, as empresas têm segredos, seja de produtos ou seja de serviços. E aí eu vou trazer um caso que aconteceu. Uma empresa, uma construtora, tá? Uma construtora, ela oferecia serviços que iam desde a construção até engenharia civil, projeto, arquitetura, enfim, tinha, digamos assim, ia até a empresa e levava o pacote completo. Não tem dinheiro que pague, exato. Então, assim, levava o pacote completo. Aí contratou um funcionário, e esse funcionário, ponto número 1, não tinha consciência sobre a importância dos dados, das informações que ele estava acessando ali na empresa. Ponto número 1. Ponto número 2, a empresa não tinha consciência das informações que estavam sendo disponibilizadas para aquele funcionário. Por que eu falo isso? Porque lá tinha todos os projetos da empresa desenvolvidos por todos os arquitetos, todos os projetistas, desenhistas e tudo mais. E aquele funcionário, ele tinha acesso a tudo, ele acessava o computador dele, que estava conectado à rede, ele acessava todos os computadores e todas as pastas. Não tinha nível de confidencialidade de informação, não tinha senha, né? Não tinha nada. Não tinha, por exemplo, um setor que determinava, um administrador que determinava qual era o nível de acesso de informação que aquela pessoa poderia ter. Ou seja, o funcionário, que era o estagiário, ele tinha o mesmo nível de acesso de um funcionário que fazia vendas, que tinha o mesmo nível de acesso do gestor, que tinha o mesmo nível de acesso dos diretores. Todas as informações de todos os níveis eram acessadas por todas as pessoas, independente da escala. E aí, essa pessoa, ela copiou os projetos. E aí como é que você comprova depois que aquele projeto é seu, daquela empresa, se ela vendeu para terceiros? Você talvez nem sabe, você só sabe depois. E mesmo assim, como é que você faz prova que aquele projeto era seu? Como é que você faz prova que ela pegou aquela informação enquanto ela estava dentro da empresa, que não teve um vazamento? Porque vocês viram que para identificar um vazamento, 197 dias. É uma média, né? Claro. Então, assim, não tem como controlar. Aí eu pergunto, qual o valor dessa informação? Inestimável. Inestimável, que nem o Jace colocou. Por quê? Porque, assim, é a tua propriedade intelectual que está ali, sabe? É a tua confiança dos clientes que está ali. E uma coisa simples que poderia ser feita, colocar níveis de acesso de informação. Cria políticas, cria treinamentos, né? Dentro da empresa. Olha, agora a gente vai falar sobre LGPD, agora a gente vai falar segurança da informação, agora a gente vai falar de proteção dos nossos ativos. A marca é um ativo, como a gente viu na palestra com a Jennifer. Então, assim, os dados também são um ativo. A gente precisa proteger eles. A gente estava lidando até ontem como se fosse uma coisa do cotidiano. Não vai deixar de ser do cotidiano, mas assim, talvez uma tarefa que eu executava de um jeito há 10 anos, eu vou ter que executar de outro. Mas vai ser melhor, porque eu vou estar garantindo a prosperidade daquela empresa, a segurança daquela empresa, né? Então, aqui é aquela questão assim, ó, não vale correr o risco. É melhor prevenir, né? É melhor prevenir do que você não ter acesso. Então, às vezes tem empresas, né, que falam assim, não tenho TI, tem um menino do TI que vem aqui. Ah, o menino do TI vem aqui. Sim, o menino do TI vem aqui. Ah, o que ele acessa? Ah, tudo. Ah, ele acessa tudo. Ele vem aqui, dá uma olhada no computador, o que está com problema, o que não está, dá uma olhada no sistema. Ah, tá, ele acessa a planilha de clientes, ele acessa o financeiro da sua empresa, ele acessa, né, a questão de propriedade intelectual que tem na sua empresa. Sim, ele acessa tudo, mas ele é de confiança. Ah, tá.
Líder de confiança. E aí a questão, lembra que eu comentei, que às vezes pode ser intencional ou não intencional, e aí entra a questão de não ser intencional. Às vezes é isso, às vezes aquele funcionário não teve a intenção de furtar, né? Os penalistas aqui, de furtar aquele projeto. Mas ele não tinha consciência, como eu comentei no início, colocou um pendrive que tinha um vírus. E aquele vírus não é que ele danificou a máquina, porque nem todos os vírus danificam a máquina. Tem vírus que é só para, que eles chamam de phishing, né? Que é justamente isso, é só pescar informação. É só pescar informação para ir divulgando. E uma vez que você instalou na máquina, você não percebe, ele fica ali. E aí aquela máquina tem acesso a todas as outras, porque está em rede. E aí ele simplesmente entra em todos os computadores e pega acesso a todas as informações daquele funcionário que nem sabe que ele fez isso. Por isso que é tão difícil identificar um vazamento. O vazamento, na verdade, pode ser o que a gente chama de incidente, né? Segurança da informação é incidente. Nem todo incidente é vazamento. Às vezes pode ser vazamento, às vezes pode ser acesso, somente acesso. Porque a informação, ela tem confidencialidade, integridade e disponibilidade. Disponibilidade é, eu tenho um banco, eu tenho uma planilha de dados do financeiro. Eu não consigo mais acessar aquele banco de dados. Ele continua íntegro, ele continua, né, confidenciável não, porque ele perdeu. Mas assim, ele não está mais disponível. Ou eu tenho, então, assim, aquele banco de dados, eu consigo acessar ele, mas eu não sei mais se aquelas informações estão verdadeiras, porque elas foram adulteradas. A informação perdeu a integridade dela e automaticamente a confidencialidade. Então, são sempre essas 3 itens que podem ser violados quando a gente tem uma informação. Ou ela deixa de ser íntegra, ela não é mais disponível, ela não é mais confidencial, tá? Então, entra a questão bem forte aqui de treinamentos na empresa. A partir do momento que a empresa falou, não, vamos trabalhar sobre LGPD, não é um sistema, não é um software. Porque o funcionário, como a Paty comentou ontem, ele é um dos ativos da empresa também, né? E o funcionário, ele precisa ser treinado. Então, a empresa tem que implantar a cultura dentro dela de que a gente protege dados. Então, é uma mudança cultural. Uma mudança cultural, ela vai desde a gestão até a secretária, até o motoboy, a todos. Não tem a escala, envolve toda a hierarquia. Então, a questão de treinamentos, de criação de políticas de segurança da informação, política de acesso. Olha, eu tenho senha no meu computador. Cada vez que eu vou no banheiro, eu vou fazer o logoff e vou no banheiro, volto, faço o logoff. É uma coisa, né? É uma coisa simples, mas isso garante o quê? Isso garante que um terceiro não vem e acesse as informações que está ali no computador e repasse para terceiros. É uma coisa mínima, né? Então, mas tudo isso tem que passar pela parte da conscientização, da educação. E aí entra a questão da governança. A Carol trouxe também na palestra dela sobre o compliance. O que é o compliance, né? E aqui na LGPD, uma empresa que está em compliance, ela vai conseguir implementar a LGPD de uma maneira muito mais barata e muito mais eficaz. Porque se você já tem um mapeamento dos processos da empresa, é muito mais fácil. Qual é a maior dificuldade hoje? Assim, um vende por WhatsApp, outro vende por e-mail, outro vende fisicamente, todos coletam informações. Para onde elas vão? Um anota no papel, o outro coloca no celular dele, o outro coloca na nuvem. Então, quando o cliente vai lá e solicita, eu quero saber que dados vocês têm meu aí. Não, só um pouquinho que a gente tem que olhar todos os documentos físicos, todos os documentos que estão na nuvem e tem que chamar o celular de todos os vendedores aqui para ver quem está com essa informação, porque a gente não achou em lugar nenhum. Olha a desorganização. Então, a empresa, novamente, para de funcionar para atender a solicitação de um usuário. Imagina 10, imagina 20. Isso eu estou falando da solicitação. Fora outras questões que a empresa precisa ter mapeado. Tanto que o passo seguinte da consciência, né, da cultura da LGPD na empresa é o mapeamento de processos. Se a empresa não tem um processo, vai ter que criar um processo. Como é que a informação chega na empresa? Como aquele dado é coletado? O marketing conecta com quem aquele dado? Repassa para quem? Sabe? O RH, ele fica só com o RH, com a contabilidade, ou o RH passa para o marketing também os dados? Que comunicação eles têm dentro da empresa? Eles circulam livremente? Não circulam?
qual é o processo e o procedimento que a empresa tem, se é que ela tem. Se ela não tem, vai ter que criar. E aí ela é positivo, com certeza. Empresa desorganizada vai estar sempre apagando incêndio, isso é fato. E não vai conseguir parar para pensar em estratégia, parar para fazer venda, né? A Carol colocou, a LGPD está junto com compliance, importante que o empresário se atente. É verdade. É verdade, a Ju colocou com certeza. Tá? Então, são mais ou menos isso que eu quis falar, e aqui eu finalizo, né? Os dados hoje movem o mercado para garantir o desenvolvimento econômico. E as empresas são as protagonistas, pois elas são a representação dos sonhos e objetivos de cada um de vocês, empreendedoras e empreendedores, que acreditam que mais do que vender produtos ou serviços, uma empresa serve a um propósito maior, que é impactar a vida de maior número de pessoas possíveis. Muitíssimo obrigada a todos que me ouviram. Tá bom? Vou parar de compartilhar tela aqui e deixo aberto a perguntas, colocações, ficam bem à vontade. Podem falar, gente. Oi, Pati. Oi, pessoal. Então, muito boa a palestra aí, fenomenal. Acho que deu para entender bastante como funcionam os dados. A gente se assusta um pouco com tanta informação. Eu, particularmente, me incluo na parte dos assustados também. Mas bem importante para o pessoal, acho que deu para entender a parte do fluxo de coleta, de troca de dados, tanto com os operadores, contabilidade, com o jurídico, com os funcionários, o RH, os dados sempre circulando todo o tempo direto na empresa. E, na verdade, o meu comentário é só para afirmar novamente a parte da LGPD, tanto no online quanto no físico, né? Então, todos os contratos que vocês têm na empresa também precisam ser adequados, né, Paty? Então, todas as cláusulas contratuais, onde tem os dados pessoais ali, tudo precisa ser revisto, né? Todo o processo, que a Paty falou dessa parte da governança, precisa ser revisto. Todo mundo vai continuar, né? As empresas vão continuar usando os dados assim o tempo todo, só que agora com uma consciência maior, o que está fazendo, aonde vai guardar, com quem vai compartilhar. E essa parte do menino do TI aí fazendo um comentário, é muito importante que se tenha senha nos computadores, né? Senha no celular, para não perder informações também, trocar senha regularmente. A gente tem uma playlist no YouTube também, no canal, onde a gente fala e entra um pouco mais a fundo ainda na LGPD, né, Paty? E a gente tem um entrevistado lá também, que é o Marcos, e ele fala bastante sobre essa questão das informações, né? Ele é técnico em informação, né? Isso? O Marcos, ele é formado em TI, né, e trabalha só com segurança da informação, porque fazendo um outro parênteses também, né, esqueci de falar, mas quando a gente fala de LGPD, a gente fala tanto de jurídico quanto de TI, tanto que o curso, né, o treinamento de DPO entra matérias tanto da segurança da informação quanto a parte jurídica, né, porque não tem, como comentei ali no último slide, né, a gente está falando de dados precisam ser protegidos, então a gente está falando de coisas que nem você comentou, Ju, né, sem trocar senha de e-mail, enfim, claro que é outro desafio, né? Buscando o início ali da palestra, outro desafio foi isso, né? Quem disse que eu lembrava a senha, né? Tudo é biometria, né? Aí eu fiquei 3 dias só na recuperação de senha ali da parte de eu colocar os aplicativos de volta no meu celular. Então, por favor, pessoal, anotem as senhas, tá? Mas num local assim, que nem todo mundo tem acesso. Mas não vou colocar na carteira a senha, né? No cartão de crédito colado atrás. Não dá, né? Verdade. Olha, Diane, acredito que para muitas empresas será um susto. Muito trabalho para o DPO. Verdade, muito trabalho. Aí. Obrigada, Ernesto. Obrigada a todos que gostaram da palestra. A Ju também, o Alexandre. Muito boa, muita informação mesmo, Suzane, verdade. Obrigada, pessoal, porque vocês, novamente, né, agradecer na sexta-feira estarem aqui ouvindo a gente devagar, né, sobre a LGPD, mas é isso. Obrigada a todos, e amanhã a gente tem um encerramento, né, no mesmo horário, se vocês quiserem curtir o sábado com nós, às 7 horas da noite, a gente vai estar aqui,
e vamos todas estar nesse bate-papo, a Patrícia Félix, a Jennifer, a Carol, eu, a Pati, vamos estar todas aqui, a gente vai fazer um bate-papo bem legal, fazer um feedback, assim, sobre os nossos assuntos, e também falar das surpresas que a gente preparou aí, que tem mais surpresas para vocês, que a gente vai disponibilizar também, além do curso da Doutorize, né? Isso. Então, a gente espera vocês Ah, só um amanhã. pouquinho, Ju, tem pergunta aqui. O Ernesto comentou, fale mais um pouco da área da saúde. Assim, meio ampla essa pergunta, tá? Mas não sei especificamente sobre o quê? Sobre a questão do cuidado dos dados sensíveis que as clínicas vão ter que precisar ter, ou que mais, se você quiser abrir o microfone, né? Se quiser falar para a gente trocar, ou escrever aqui no chat, só para eu entender, para conseguir atender melhor a sua dúvida. Ah, Suzane, gurias, obrigada pelo conteúdo riquíssimo que vocês estão trazendo. A gente te agradece, Suzane, você acompanhou a gente a semana toda, né? Que bom. A gente fica muito feliz. A aplicação da LGPD na área da saúde. Porque assim, a área da saúde, o processo vai ser basicamente o mesmo que todas as empresas, né? Vai passar por todas as etapas, treinamentos, mapeamentos, né? Mapeamento das informações. A questão sobre a questão do tratamento dos dados sensíveis. A LGPD trouxe quando a gente anonimiza o dado, ou seja, deixa ele impossível de identificar, né? Coloca tipo, a Juliana não é mais Juliana, é né? E assim a gente fala, ou seja, cria um código para que a lei não se aplica. Então, muito dos processos na área da saúde, muitos dados na área da saúde vão talvez precisar passar por essa anonimização, justamente para evitar uma proteção maior desses dados. E, claro, aqueles que não vão ser possíveis anonimizar, a gente está falando de uma proteção muito maior. Então, o mapeamento desses dados, com quem esses dados vão ser repassados, porque a gente está falando de questão de anamnese, né, prontuário médico, tem todas as informações ali. Então, o cuidado que as clínicas e os hospitais vão precisar ter quando tratam dados sensíveis é muito maior. Então, assim, se vai ser usado num sistema, né? Quais são os níveis de segurança da informação desse sistema? O controle de informações, quem vai acessar essas informações também vai ser muito mais rigoroso, né? Talvez sei lá, não conheço muito da área da saúde, né? Mas assim, talvez a enfermeira ela não vai ter acesso ao prontuário todo do paciente, ela vai ter acesso às informações que ela precisa ter para conseguir ter aquele tratamento. Por quê? Porque se caso não tiver isso, as clínicas vão responder, e tanto para a autoridade quanto também para o judiciário, né? Deixa eu ver. Na questão das planilhas, preenchimento. Sim, basicamente só são dados sensíveis que as clínicas têm, né? Só tem dados sensíveis. Jennifer, tu quer abrir o áudio, falar um pouquinho também? Tu também tá, né, na LGPD, não sou a única aqui. Quer falar um pouquinho, Jenny? Talvez até tu entendeu a pergunta melhor do que eu. Oi, eu me ouvindo? Estamos. Tá. Não, é que eu acho que o que ele quis perguntar, talvez, a linha dele, é justamente como que vai ser esse tratamento de dados das clínicas, né? Porque, Tá. como ele falou logo depois ali embaixo, as clínicas só têm dados sensíveis. Isso é uma preocupação muito grande, assim, né? Inclusive, a gente tem bastante seguidores da área da saúde nos nossos perfis todos, né? Tanto da Severis Cálculo, quanto nos perfis, no meu perfil, por exemplo, tem muito médico que segue. E a dúvida deles é sempre sobre essa, como que vai tratar os dados sensíveis desses pacientes que estão chegando agora com a aplicação da LGPD. Entendi. O Ernesto deu uma sugestão aqui de talvez fazer uma palestra sobre a área da saúde. A gente pode fazer, com certeza. Ernesto, até pode chamar a gente no... Eu ia falar só uma informação também. Eu acho que tanto, Jennifer, os clientes que estão entrando agora, quanto, na verdade, o banco de dados que já existe, na verdade, é tudo, né? Então, sim, vai pegar o panorama do sistema inteiro, por exemplo, do hospital, da clínica,
vai ter que ter um cuidado total. Todas as informações que tem ali, na verdade, como a Paty falou, vai ter que fazer toda a parte da implementação, colher os dados, para onde eles vão, tem que fazer todo um mapeamento, né? É que um dos primeiros passos que a gente, como DPOs e como orientadores na questão da área jurídica da LGPD, a gente precisa fazer justamente o mapeamento, né, desses dados. Então, tu só vai conseguir fazer alguma coisa a partir do momento que tu souber o que está acontecendo naquela empresa, naquela clínica, naquele ambiente de trabalho, né? E a questão da sugestão dele de palestras sobre a área da saúde, o que é importante ressaltar, eu acho assim, que uma das coisas que a gente pode falar, isso é um nicho extremamente enorme, assim. Então, vai ter muito trabalho, muito campo para muita gente trabalhar, porque, por exemplo, a gente está falando aqui da LGPD num sentido amplo, né? Numa noção geral. Mas o Ernesto mesmo está com uma... Não é Ernesto, A Soraya. É a Soraya. Isso. É a Soraya. A Soraya, por exemplo, ela quer estreitar ainda mais, se limitando à área médica. Ótimo. Aí a gente tem o quê? A área de supermercados, outro nicho, vai ficar só o pessoal do supermercado. Aí a gente vai só para empresas de negócio de, sei lá, arquitetura. É muito nicho, micros nichos que a gente vai ter muito trabalho para fazer mesmo. E a questão que eu falo bastante, que eu acho que é muito importante, é entender que uma área não é sozinha. Tá? Eu não sou o jurídico, nós não somos só o jurídico. Dentro da LGPD, a gente precisa do pessoal do TI, a gente precisa que os níveis hierárquicos dentro da empresa conversem, a gente precisa que as pessoas saibam que cada área existe e todas juntas se interligando para que juntas consigam chegar numa política de privacidade concreta, sólida, redondinha e que todo mundo consiga entender como que se aplica a LGPD, para que ela serve, por que ela é tão importante. Então, todas as áreas têm que conversar. Não adianta só chamar o pessoal do TI para resolver a questão dos dados e o jurídico ficar parado. Não, é todo mundo conversando entre si. Sim, isso aí. Acho que E na verdade também, só para completar, eu acho que cada empresa, ou por exemplo, o hospital, né, que nem é o caso da Soraya, cada um vai ter um sistema, né? Vai ter um mapeamento, um resultado diferente. Porque aí depende da onde a informação vem, para onde a informação vai, que nem a Paty falou, desde o recebimento, quando o cliente chega lá, dá os dados, o paciente, para onde vai? Cada passo, ponto a ponto, o que está acontecendo, para onde está indo todas aquelas informações, até o fim dela, até o descarte lá 10 anos depois, que é o prazo para os médicos guardarem os prontuários, né? 10 ou 20 anos, agora não lembro. Tudo, da onde ela começa até onde ela termina. E cada hospital, cada clínica tem um processo diferente, né? Então, vai ter que ser o mapeamento, que se chama, que é a primeira parte, ali, que nem a Paty explicou, ela é para cada um diferente. Então, para cada empresa, para cada hospital, clínica, enfim, cada uma vai ser individual, o resultado final vai ser individual. Então, esse é um processo, não é rápido, né, Paty? É um processo longo, demora em média ali 6 meses para conseguir fazer. Sim. Então tem que se começar o quanto antes, né? Fazer esse levantamento e tudo, e depois a parte que nem a Jennifer falou, comunicar o jurídico junto com o TI para começar a analisar e ver que procedimentos tomar a partir daí. Sim. A LGPD não é impossível de ser implantada, mas ela é técnica, né? Ela é extremamente técnica, e aí precisa de um acompanhamento, né, para ser feito. Acho que a Soraya acabou caindo. Pode falar, Jenny, desculpa. Só para finalizar, agradecer a tua palestra, né, Patrícia, maravilhosa, explanação perfeita. Acho que ficou muito claro a questão da LGPD. Ela assusta, mas tu trouxe uma conversa bem leve, isso o tempo voou e as perguntas vieram naturalmente. Parabéns. E obrigada pelo espaço para falar também. Com certeza, muito bom. Acho que deu para todo mundo entender a gravidade do compartilhamento de dados, da gente passar informações. Acho que todo mundo vai conferir o celular agora quando finalizar a palestra. Ai, ai. Então tá. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. E lembrando que a gente aguarda vocês amanhã, 7 horas, aqui para continuar o bate-papo com a gente. Finalizar